Irmãos, Deus é maravilhoso. Quantos têm sentido a presença de Deus? Quantos creem que Jesus já curou nessa noite? Quantos creem que Jesus já perdoou nessa noite? Aqueles que confessaram, aqueles que derramaram o seu coração na presença dele. Deus é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler uma passagem. Eu queria convidar você para ficar de pé, abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Aleluia. Versículo 14. Ceia, né? A gente, à medida que você ficar achando, fica de pé em reverência à palavra. Aleluia. Algumas festas Deus deixou para a igreja, né? E uma delas é a ceia, né? A ceia é aquela festa que nós comemoramos todos os meses. E é uma bênção, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. São 3 versos. Amém? Aleluia, Jesus. Acompanhe comigo a leitura desses 3 versos que vão estar também sendo projetados aqui na tela, aqui no Data Show, atrás de mim, amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, amém? Vou repetir: conservemos firme a nossa confissão. Essa confissão, que Jesus é um sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é o sumo, aleluia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Repita comigo: eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas eu tenho um sumo sacerdote. Que se compadece. Das minhas fraquezas. Aleluia. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção e a tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou nessa noite. Obrigado pelos perdões concedidos, pelas curas, pelo milagre, pela visitação, Senhor, ó Deus, em nossos corações nessa noite. Ó Pai, obrigado pelo louvor, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que teus filhos também fizeram, Senhor, nesta noite. Louvado e agradecido seja o teu nome. Pai, agora que vamos ouvir a tua palavra, pedimos que a unção, a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Fala, Deus, mais uma vez conosco. Fala de uma forma coletiva, mas fala também, ó Deus, individualmente, particularmente com cada um, de maneira diferente, Senhor, mas que sejamos todos tocados, ó Deus, pelo teu Espírito, pela tua palavra, que é mais penetrante que espada de 2 gumes, Senhor, e venha ela produzir fruto, ó Deus, nas nossas vidas, tudo para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Nós oramos, ó Deus, a ti, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Podeis assentar, queridos? Amém. Aleluia. Antes de expressar, falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu quero lembrar os irmãos que o nosso culto não termina aqui, amém? Nós ainda teremos a palavra depois da ceia, e depois nós vamos ter a nossa coinonia, vamos estar ali dentro, comendo um salgadinho e tomando um refrigerante, e assim conversando também, e juntos estreitando ainda o nosso relacionamento, conversando um pouco, amém? Graças a Deus. Irmãos, o escritor de Hebreus, eu quero chamar a sua atenção para como ele começa a carta aos Hebreus. Nós, na verdade, não sabemos quem a escreveu, não existe uma conclusão perfeita. Uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo mesmo, mas para nós não importa isso, não importa quem a transcreveu, quem a escreveu, ok?
para nós importa que ela foi inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus. E o escritor diz o seguinte, ele começa a carta aos Hebreus com a seguinte afirmação: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, amém? É algo que nós sabemos, é algo que nós conhecemos, amém? Sabemos que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, Deus fala ao longo da Escritura, em todas as partes, em todos os livros, e o escritor começa exatamente trazendo isso, a lembrança para os nossos corações. Deus falou através dos profetas, Deus nos falou através dos nossos pais, amém? E ele diz, nesses últimos dias, onde está se referindo ao tempo que ele escreveu a carta, Jesus havia sido morto, havia feito o seu ministério, havia subido e estado aos céus, e ele diz, nesses últimos dias, ou seja, a carta foi escrita no primeiro século, ele diz, nesses últimos dias, ele tem nos falado pelo Filho. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus enviou Jesus exatamente para selar a mensagem que está em toda a Escritura Sagrada. Deus enviou Jesus a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele foi humilhado, mas ele também foi exaltado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Jesus expressou exatamente isso no seu tempo. Ele dizia, quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou a presença do Pai, eu sou o próprio. A presença, quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou a expressão do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, majestade nas alturas de Deus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, derramaria o seu sangue, ok? Aqueles que acreditam na obra de Cristo têm a purificação dos seus pecados. E é isso que nós fazemos, irmão, exatamente na ceia. A ceia é exatamente para nós confrontarmos e entendermos que participamos da ceia, vamos participar desse ato aqui agora, mas nós conscientes que todos nós somos pecadores. Então vamos participar da ceia não porque merecemos, não porque tivemos um intervalo entre uma ceia e outra, uma vida santa. Não, pecamos sim, pecamos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso diz, ele foi feito purificação pelos nossos pecados, sentou à direita de Deus, a majestade nas alturas. Louvado e glorificado. Ele está à direita de Deus, tendo se tornado tão superior aos anjos, bem tão superior, contemplou o mais excelente nome do que eles próprios. Louvado e glorificado. E quando o escritor chega lá no capítulo 4, ele vai falar exatamente do sumo sacerdote que compadece de nós. E ele escreve essa carta foi escrita exatamente para a igreja da sua época, mas ela é escrita também para nós entendermos isso, amém? Eles tinham a ideia de um intercessor, né? Assim como ainda existem muitas crenças que têm uma ideia do intercessor, não é verdade? Nós temos algumas igrejas que têm as suas orações ou as suas rezas, né? Rogai por nós, né, pecadores, mas nós sabemos que o melhor e o único sumo sacerdote instituído por Deus é exatamente Jesus. Ele é o sumo sacerdote. E chega então lá no texto que nós lemos, capítulo 4, verso 14, o escritor diz, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos a firme nossa confissão. Nós não temos que ter dúvida, irmãos. Nós temos que conservar firmemente essa confissão que Ele é o nosso sumo sacerdote que está à direita de Deus, como nós vimos lá no início do livro. Porque não temos um sacerdote que não compadece de nós, as nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus conhece toda a fraqueza humana. E Jesus, conforme o texto diz, conhece toda a nossa fraqueza. Da carne, do homem pecador, Ele conhece. Ele sabe disso, Ele conhece a nossa estrutura.
estuda sabe que somos fracos. Pelo fato de nós termos esse conhecimento, o escritor está dizendo o seguinte, que pelo fato de ele conhecer a sua fraqueza, ele diz que nós devemos nos chegar a ele. Por que nós chegamos? Nós chegamos até alguma pessoa quando a gente comete, estamos atravessando alguma luta, cometemos alguma falha, né? Todos nós, às vezes, temos algumas pessoas da nossa confiança, que a gente chega para ele para poder compartilhar aquele momento difícil, às vezes aquele erro que a gente cometeu, que está nos trazendo uma certa amargura no coração, apertando a nossa mente, apertando o nosso coração, e a gente chega então para confessar, para falar para ele, para se abrir, para contar, né? E quando nós contamos aquela situação, algo que nós cometemos, algo que está apertando o nosso coração, nós nos sentimos aliviados. Mas o escritor de Hebreus diz o seguinte, que pelo fato de nós temos este sumo sacerdote, que a função do sumo sacerdote era exatamente oferecer o sacrifício pelos seus pecados e também pelos pecados do povo. Agora Cristo, ele ofereceu-se a si mesmo, não por si mesmo, mas por todos nós. Então ele diz que nós devemos nos achegar confiantemente, ou seja, chegar a ele sem dúvida, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. São duas coisas, irmãos, que nós devemos nos agarrar nesta vida como homem pecador: graça de Deus e misericórdia. Graça de Deus e misericórdia que nós não conseguimos explicar, que a nossa mente não consegue alcançar essa questão de graça, não consegue alcançar. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós cometemos às vezes alguns erros. A gente acha que o Deus do Antigo Testamento não tem exercício de graça, mas tem. Mas muitos cristãos cometem esse erro. O Antigo Testamento também é muita graça. E Jesus, querendo explicar isso, falar sobre essa questão de graça, ele diz o seguinte: que graça não tem como explicar. Jesus até citou alguns acontecimentos, alguns fatos do Antigo Testamento, quando ele diz assim, que em Israel havia muitos leprosos, no entanto só Naamã foi curado. Ele diz mais, em Israel havia muitas viúvas também, mas o profeta foi enviado só a viúva de Serepta. Então, graça a gente não consegue explicar, mas a gente tem que correr atrás dela e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós não podemos correr o risco de querer fazer-se merecedor da graça. Ninguém merece graça. A graça a gente não consegue explicar e nós não merecemos a graça de Deus. Na verdade, Deus dá essa graça e nós não sabemos o critério que Ele usa. O que nós precisamos fazer é se achegar a Ele, junto a esse trono da graça, para recebermos misericórdia, acharmos graça por ocasião oportuna. Que ocasião oportuna? Na hora do pecado, na hora da falha, na hora que nós estivermos precisando dessa graça, e sempre estamos precisando dessa graça. Sempre estamos precisando dessa graça. Na verdade, viver pela graça deve ser algo que deve estar selado nos nossos corações. Deve estar selado nos nossos corações. Quando fugimos desse entendimento, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Quando fugimos desse entendimento e achamos que as nossas conquistas, que aquilo que nós alcançamos são mérito nosso, Deus não se agrada. Os irmãos estão lembrados de Davi? Davi foi um grande guerreiro. E todas as conquistas que Davi teve foi em função, exatamente porque Deus estava com ele. Mas certa vez Davi peca. E ele manda então recensear o povo, manda contar o seu exército, porque ele queria saber o seguinte: eu estou, na verdade, o coração, e Deus olha isso nos nossos corações, onde que está a nossa confiança.
Então Deus olha aquilo foi abominação diante de Deus, porque Davi pensava o seguinte: meu exército é grande e eu posso vencer qualquer batalha. E Deus então condena Davi, né? E Deus então estende as mãos sobre Davi. Davi peca, e Davi, o profeta, chega e fala para ele, na verdade, que ele havia pecado, e ele se arrepende e pede perdão. Quando nós pecarmos, nós temos que se aproximar de Deus exatamente com o coração, com esses dois sentimentos muito fortes no nosso coração. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, mas nós não podemos correr o risco de errar nesta visão de graça. Muitas vezes a gente chega assim: Senhor, eu mereço porque eu sou dedicado, eu mereço porque eu tenho uma vida reta. A gente fazemos um julgamento errado sobre isso, mas não merecemos nada, tudo é graça. Os irmãos já pensaram quantas pessoas foram ceifadas e colhidas em função da pandemia e você está aqui? Eu quero dizer para você, isso é graça. Qual o critério que Deus usou? Não sei, mas é graça. Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Você já pensou que quantas pessoas que caminharam junto com você, caminharam na jornada, e você sabe que os fins deles não foram bons, e você está aqui, embora tenha suas lutas, suas dificuldades? Isso é graça de Deus. Isso é graça do Senhor. Graça e misericórdia. Nós devemos estar levar a caminhar a nossa vida firmado nesses dois pilares. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Misericórdia. Misericórdia é algo também que nós não conseguimos explicar e entendemos às vezes de forma errada. Quando nós vamos lá para o livro de Lamentações, no capítulo 3, o livro de Lamentações que foi escrito pelo profeta, o livro de Lamentações, que são 5 capítulos, 5 poemas, amém? Onde o profeta vai exatamente falar ali sobre toda a tristeza, né? A parte do poema vai falar sobre a tristeza do cativeiro, sobre a questão da destruição, como é que o povo se sentia, toda aquela desesperança, toda aquela dificuldade, toda aquela aflição do seu coração. Ele chega lá no capítulo 3, no versículo 21, ok? Os versos anteriores ao capítulo 3, e o título do capítulo 3 é que o povo é convocado a reconhecer o pecado. Jeremias escreve Lamentações em forma de poema, dizendo o seguinte: que eles são convocados a reconhecer que são pecadores. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que caminhar com essa visão, que eu e você, todos nós somos pecadores. Embora às vezes há diferença em atitudes em nós, mas nós somos iguais, gente. Todos nós somos pecadores. Não foi isso que Jesus disse para aqueles que vieram acusar aquela mulher? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós carecemos da glória de Deus. Então lá em Lamentações, o povo todo é convidado exatamente, capítulo 3, convidado a reconhecer o seu pecado. E reconhecer o seu pecado por quê? Por quê? Nós vemos lá no versículo 21 que o autor, ele para o poema, né? Ele termina o verso 20 e fala assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ou seja, toda a desolação, toda a destruição de Israel, que o profeta olha e vê aquilo e ele sente o seu coração aflito, abalado por causa disso. Mas o assunto muda. Parece que o verso 21 tinha que estar justamente no outro contexto, porque quando ele para aí, né, se abate dentro de mim, ele muda e fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando lembramos do nosso pecado, vem tristeza, vem angústia, vem aflição. A gente lembra que erramos, e às vezes nós lembramos que não queríamos errar, mas por que então aconteceu? Aconteceu isso, aquilo, por que isso? E o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero lembrar, eu não quero ter isso na minha lembrança, me martirizando por causa disso.
E ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas, irmãos, eu quero concluir e dizer que muitas vezes nós entendemos essas misericórdias, essa expressão, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós compreendemos de forma errada, da mesma maneira que a graça. A graça nós compreendemos, às vezes, de forma errada, quando achamos que nós conquistamos, que ganhamos, que estamos aqui porque somos merecedores. A misericórdia é a mesma coisa. Nós entendemos muitas vezes de forma errada. Diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ou seja, de não sermos destruídos, mas não impune. Deus não deixa os nossos pecados impunes. Deus não deixa os nossos pecados impunes. Deus não deixa os nossos pecados impunes. Nós precisamos entender isso. Mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que Ele é misericordioso. E nós colhemos às vezes consequências, mas Ele perdoa, Ele estende, Ele restaura. Ele estende as suas mãos. Os irmãos estão lembrados de Davi? Eu estava conversando hoje com um colega, né? E o colega falou que não gosta, não sente muita vontade, né? Para poder pregar sobre Davi. Mas a gente viu uma coisa, eu, por exemplo, vejo uma coisa boa em Davi. Eu vejo Davi, e é assim que nós temos que olhar para todos os personagens. A gente tem que olhar para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ver todo homem pecador, mas ver um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça. É assim que nós devemos. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é grande sobre a vida de Davi. Por isso que ele escreve tantos salmos, né? A maioria dos salmos e boa parte dos escritos dele acontece justamente depois do pecado dele com Betseba. Uma coisa é o homem antes de pecar, outra coisa é aquele que se arrepende e chega-se aos pés do Senhor e pede perdão e restaura. Deus faz uma reviravolta na sua vida. Deus muda a sua história por completo. Às vezes acontece muitas vezes, Deus permite que realmente é uma permissão de Deus que permite às vezes que nós cometemos uma falha, um pecado, para dar uma reviravolta na nossa vida, para nós nos achegarmos próximo dele como sumo sacerdote, como nós vimos aqui na escritura de Hebreus. Nós entendemos a misericórdia de Deus como uma forma de não sermos consumidos, muitas vezes de forma errada. Achamos que Deus vai nos deixar impune, mas Deus não nos deixa impune. Deus não nos deixa impune. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ceia do Senhor, nós devemos nos achegar sempre com esse sentimento. Amém? Sempre com esse sentimento que nós temos um sumo sacerdote. Já cheguemos ao trono da sua graça. Chegue aqui, que está com as suas mãos estendidas e que Ele tem para nos oferecer graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Amém? Caminhar, é assim que nós devemos caminhar. A carreira cristã é a nossa vida. Dentro da igreja e fora da igreja. Confiando na graça e na misericórdia do Senhor. E é com esse sentimento que eu quero convidar você a participar da ceia. Nós vamos pegar o pão e o suco de uva aqui, exatamente em função disso. Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Um intervalo de 30 dias, com a natureza pecaminosa que nós temos, se nós formos olhar para essa natureza, nós não teríamos condição, mas nós temos a graça. Deus te trouxe aqui para isso, para você entender isso, que Ele morreu na cruz por você, morreu na cruz por mim, morreu na cruz pelos nossos pecados. Louvado e glorificado seja o nome. Eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Para nós orarmos ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Eu
quero convidar o pessoal do louvor aqui à frente. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu já confessei aqui para os irmãos como que Deus fala conosco. A nossa preocupação em trazer o recado de Deus. Aleluia. Ela começa já quando a gente sai daqui no domingo. A gente já está com o pensamento ligado com o Senhor e orando e falando assim: o que eu vou falar no domingo que vem? O que eu vou falar na semana que vem, domingo que vem? E domingo passado, quando nós saímos aqui do culto, né? Quando o irmão Wander pregou, e já na segunda-feira eu falei: Senhor, o que eu vou pregar durante o domingo? E Deus fica falando comigo a semana inteira. Até comentei isso com a minha cunhada. Deus fica falando. Segunda-feira Deus falou comigo: fala sobre o poema de Lamentações, capítulo 3. E eu fui orar, e fui buscar, e Deus os levou até o texto de Hebreus. E Deus falou comigo: fala sobre graça e sobre misericórdia. Deus falou comigo, Deus falou muito forte comigo. Deus está presente. O que nós vimos hoje aqui, irmãos, é a presença de Deus tremenda para as nossas vidas. Nós vamos participar da ceia. E isso é por causa, toda essa alegria, é o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Toda essa alegria é a dispensação, é a graça, é a misericórdia de Deus que está nesse lugar sobre as nossas vidas, sobre você e sobre mim, sobre cada um de nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui à frente os nossos presbíteros, amém? Os nossos pastores, e assim nós vamos participar da mesa. Participando conscientemente que não há diferença entre nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Nós é que fazemos a diferença, mas a condição de pecador é uma condição que Deus coloca diante de nós, e a palavra de Deus coloca diante de nós. E vamos participar por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você possa perguntar: por que eu, Senhor? Por que eu? Não sei. Não sei por que o pastor Márcio, porque eu sou tão pecador igual você. Aleluia. Não sei por que o presbítero Maurício, o irmão que está aqui na frente, ou o irmão que está no banco. Por quê? Todos nós, por quê? Porque somos pecadores. Mas é a graça e a misericórdia de Deus que permite esse momento, que permite a gente participar desse banquete. Confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, amém? Os irmãos vão estar cantando e nós vamos estar distribuindo o pão que simboliza o corpo de Jesus, o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, e que você pensasse nisso, pensasse nessa igualdade que temos entre nós, pecador, de falha, que carecemos da misericórdia de Deus. É um momento para você pedir perdão. Graças a Deus.
Eu tenho um sumo sacerdote sentado à direita de Deus. Jesus, que foi tentado, mas não cometeu pecado. Ele pode se compadecer de mim. Amém. Repita comigo. Eu vou participar da ceia. Confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Mais uma vez, eu vou participar da ceia. Confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus. Ao mesmo tempo que você está dizendo, eu sou um pecador, eu vou participar da ceia. Não é porque eu mereço, mas é porque eu confio na graça e na misericórdia do Senhor. Deus maravilhoso, Glória a Jesus. Eu vou dar um tempo para você orar, você agradecer a Deus pela sua vida. Quem sabe para você confessar alguns pecados ao Senhor. Quem sabe você pedir perdão. Quem sabe que o Senhor me ajuda, fortalece a minha vida. Fala, Senhor, eu quero fazer diferença. Amém? Eu quero ser usado pelo Senhor. Amém? Me dá uma oportunidade para você orar. Daqui mais um pouco nós vamos consagrar o pão. Honra o Senhor. Amém? É assim que Paulo instrui a igreja de Coríntios, né? Ele diz que antes de participar do pão, do cálice, nós devemos nos examinar a nós mesmos. Nós devemos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Nós devemos ser críticos de nossas próprias lutas e pedir perdão ao Senhor. Né? Ele diz que quando nós somos julgados por nós mesmos, caímos no erro, nós não caímos no erro de ficar cometendo aquela mesma falha, mas ele diz que quando nós julgamos a nós mesmos, nós somos disciplinados pelo Senhor. O Espírito de Deus nos disciplina, amém? Vou dar uma oportunidade para você orar ao Senhor. Continue orando, amém? Graças a Deus, o pastor Adão vai estar consagrando o pão e o suco de uva, amém? Glória a Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, louvado. Glória a Deus. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Glórias, 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 glórias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está nesse lugar. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo, depois de exortar a igreja, né, para que eles sejam, os irmãos, para que eles fizessem julgamento de si próprio, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse pão é o símbolo do meu corpo, que é partido por amor de vós, fazer isso em memória de mim. Nem vamos participar do pão, irmãos. Amém, Jesus. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glórias, 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 aleluia.
ele também tomou o cálice, esse cálice é a nova aliança do sangue. Fazer isto em memória de Deus. Vamos participar do Senhor. Deus tem nos concedido graça e misericórdia nesta noite, para que nós participássemos desse banquete, amém? Só tenho a oportunidade de agradecer a Deus por esse momento, sentado, de joelho, como você se sentir melhor, amém? Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos concluindo esse banquete tão gostoso, né? A bênção de Deus este culto. Gostaria que você estendesse as suas mãos aos céus, que é dos céus que vem a bênção do Senhor, ou estender em direção à sua casa, como você se sentir melhor. Amém? Em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Vamos estender as mãos, vamos orar. Irmã Hilda, ora para nós aí, senhora que está atrás aí, ora para nós, amém? Aleluia. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, consolação, os dons do Espírito Santo estejam conosco e com toda a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos